entrando um pouquinho antes, para dar tempo do pessoal entrar. Vamos ver se nós teremos audiência. Se as pessoas querem saber sobre cumprimento provisório de sentença ou nada. Se os meus alunos que fizeram prova ontem estão com tanta raiva de mim a ponto de não vir aqui ver a minha live, participar da minha live, ou se eles vão vir para poder saber qual que é a resposta, né? Então, vamos dar um tempinho aí, cumprimentar a Bruna que acabou de entrar, o Anderson, o Guilherme aí. É desse jeito. Pessoal, brigadão, viu? Eu tô esperando só mais um pouquinho, porque eu falei 2h30. Enquanto isso, eu vou explicando o porquê dessa live aqui. Ai, Michele, querida, que coisa boa! Muito bem. Olha só, é o seguinte. Como eu falei no meu Instagram pessoal, eu vou começar a fazer algumas lives. Agora eu tenho um jeito de salvá-las. Eu nem sabia que tinha como fazer isso, mas agora eu descobri que tem um aplicativo que salva essas lives. E aí a gente pode aproveitar, né? Porque às vezes eu já fiz outras lives super legais e infelizmente elas se perdem depois de 24 horas. Então a gente perde um pouco o sentido, porque dá um trabalho pra fazer e não fica, né? Então a pessoa que não conseguiu assistir em 24 horas perde. Ah lá, um ponto pra pra quem tá na live. Isso aqui é uma correção de prova. Olha, isso aqui é benefício melhor do que esse. É a chance de aprender, né? Se não aprendeu ainda, a chance de aprender agora. Bom, então é o seguinte, a ideia é isso, é fazer isso porque é um momento também que vocês podem tirar alguma dúvida, né? Quem já viu essa disciplina, às vezes não foi comigo, também tem a chance de ter uma outra visão sobre o assunto. Quem ainda não viu e já tem interesse também já começa a familiarizar com o procedimento executivo. Então eu acho que é uma oportunidade legal aqui, principalmente com essa chance delas ficarem gravadas agora, né? Então, olha só, nós temos o seguinte. Antes de eu falar do cumprimento provisório, eu quero falar sobre a execução de um modo geral. O que é a execução? A execução é quando você tem, né, a pessoa, ela possui, o autor da ação, ele possui uma decisão judicial, né, um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial que a Cíntia tá pedindo solicitação para participar. Você quer entrar para falar junto comigo, Cíntia? É isso? Ou você apertou alguma coisa errada? O que foi? Vamos ver, qualquer coisa no final eu aceito. Só para não perder aqui o fio da meada, tá? Então é o seguinte. O autor da ação, né? Ele possui em mãos um título executivo, certo? O que é o título executivo? É um documento que pode... que já demonstra uma grande possibilidade dele estar falando a verdade, né? Então, quando ele alega que ele tem um direito perante uma obrigação contratual ou não, né? E são as obrigações mais variadas, fazer, não fazer, entregar coisa, pagar. Se ele tem um documento que comprova isso, ele tem um procedimento mais simplificado, vamos dizer assim, para buscar a efetivação desse direito através do patrimônio, né, dos bens do devedor. Então, o que acontece? Quando o credor ele possui esse documento, ele já entra com um procedimento executivo, que é o processo de execução, que é o que a gente chama de títulos executivos extrajudiciais. Então, se ele já tem um título executivo extrajudicial, ele entra com um processo de execução. Aqui, sinto muito. Detalhe, né? A pessoa liga pra você estar usando o celular para gravar. Enfim. E aí, o que acontece? Quando acontece isso, o
Ah, o Lucas, meu aluno da Unipac também, da FUPAC. Que bom, fico muito feliz de ver ex-alunos, né? E eternos alunos aqui. Então, quando acontece isso, ele utiliza o processo de execução. Mas se por acaso ele não tem esse documento, esse título executivo, ele só tem o inadimplemento do devedor em uma obrigação, ele precisa utilizar o processo de conhecimento para chegar a uma decisão judicial. Por quê? Porque essa decisão judicial, quando ela é condenatória, ela propicia que ele utilize aquela decisão como um documento, como se fosse um documento, como se fossem os títulos executivos extrajudiciais, que são os títulos de crédito, de um modo geral, e também os contratos, a escritura pública, enfim. Então, o que acontece aqui? Ele precisa utilizar um procedimento, um processo de conhecimento para chegar a uma decisão judicial, que é a sentença, né? A sentença é aquele pronunciamento do juiz que coloca fim à fase de conhecimento ou ao processo de um modo geral, né? Acontece que nós temos a garantia, né, constitucional ao duplo grau de jurisdição, né? Então, o duplo grau de jurisdição é um direito da pessoa, é um direito da parte quando ela utiliza o poder judiciário, quando ela utiliza a apreciação jurisdicional de ter a sua decisão, aquela decisão que pleiteou sobre o seu direito, de ser novamente vista, né, por um órgão hierarquicamente superior. Então, a parte que não concorda, a parte que perde, a parte sucumbente, ela tem direito a entrar com um recurso, né? Ela tem direito a verificar se aquela decisão judicial de procedência ou improcedência ou procedência parcial, ela vai se manter ou não. Porque existe a possibilidade dos tribunais, e aí falando num primeiro grau, seriam os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, a possibilidade desses tribunais reformarem a decisão judicial. Acontece que quando eu estou diante de uma decisão judicial, eu, autor, né, entro com uma ação de cobrança, por exemplo, e o juiz reconhece que eu tenho direito a receber aquele valor na sentença, a princípio eu já tenho o título executivo judicial que eu preciso para iniciar uma execução, né? E aí o procedimento executivo que eu vou iniciar é chamado de cumprimento de sentença. Por quê? Porque é uma fase, não é um processo autônomo, é uma fase dentro daquele mesmo processo, né? Via de regra, o mesmo juiz que deu a sentença é o juiz competente para aquela execução. Então, eu já vou continuar o processo, eu vou iniciar uma outra fase. A questão é, se existe o duplo grau de jurisdição e a possibilidade da parte sucumbente apresentar um recurso, como que fica essa questão diante de um cumprimento provisório de sentença? O que é o cumprimento provisório de sentença? Quando a decisão judicial ela ainda não transitou em julgado, né? Então, quando que nós temos uma decisão judicial que transita em julgado? Nós temos essa decisão quando... Meu Deus. Difícil, tá vendo? Por que a gente desanima? Ligações sem parar. Eu tenho uma decisão judicial que transitou em julgado quando? No caso da sentença, após os 15 dias que eu tenho, depois do pronunciamento, né, da publicação da sentença, eu tenho 15 dias para apresentar um recurso de apelação. Então, após esses 15 dias, são 15 dias úteis, né? Com o novo CPC, os prazos são contados em dias úteis. Então, após esses 15 dias úteis, se a parte recorrente, né? Se a parte sucumbente, desculpa, não recorre, não apela da decisão, o que vai acontecer? Vai transitar em julgado, ou seja, aquela decisão, ela vai se tornar... Ela vai fazer coisa julgada formal e coisa julgada material. Ou seja, ela não vai poder ser alterada, ser substituída. E faz coisa julgada material porque... Depois nós vamos comentar sobre a prova, viu, Débora? Tô chegando lá. Faz coisa julgada material porque o juiz julgou o mérito. Então, qual que era o pedido? O pedido era reconhecer, né, a exigibilidade de uma obrigação de pagar quantia. Então, a partir do momento que o juiz reconheceu a procedência do pagamento de quantia,
e fez trânsito em julgado dessa decisão, eu tenho o julgamento, o efeito, material dessa coisa julgada. E formal, porque ela também não vai poder ser mais alterada. Enfim, então a questão aqui é o seguinte: se eu tenho a decisão transitada em julgado e eu vou iniciar o procedimento executivo, eu inicio pelo cumprimento de sentença e o procedimento é normal, começa ali nos artigos 523 seguintes do Código de Processo Civil. Só que outra coisa que impede o trânsito em julgado é a parte recorrer. Então, a partir do momento que dentro daqueles 15 dias a parte sucumbente apresentar um recurso, aquilo, de certa forma, pode impedir a possibilidade da parte que venceu, no caso do credor, né, iniciar o procedimento executivo, iniciar a execução. Por quê? Porque se por acaso o recurso apresentado pela parte sucumbente foi recebido com efeito suspensivo, aquela decisão do tribunal que reconhece, que atribui o efeito suspensivo, vamos pegar o exemplo da apelação, significa que todo o processo vai ter que ficar suspenso, vai ter que ficar paralisado, até que o tribunal decida sobre aquela apelação, até que venha um acórdão, né, julgando se a decisão do juiz de primeiro grau se mantém ou se ela vai ser modificada em parte ou anulada. Então, o fato dessa decisão poder ser modificada, ela coloca a parte vencedora numa situação um pouquinho delicada. Por quê? A princípio ela venceu, mas e se o tribunal modificar a decisão? Ainda que em parte. O direito material que foi reconhecido no primeiro grau vai ficar prejudicado. A questão é, o Código de Processo Civil, ele possibilita que o credor, e agora chamado de exequente, porque nós estamos iniciando o procedimento executivo, o exequente apresente, né, mediante o seu requerimento, ele dê entrada, ele dê início ao cumprimento de sentença. Mas como essa sentença não transitou em julgado ainda, é chamado de cumprimento provisório de sentença. Por quê? Porque existe uma chance daquela decisão que, a princípio, é favorável a ele ser modificada. E agora eu vou ler a questão que eu coloquei na prova e em cima dela eu vou explicar as demais circunstâncias, né? Os demais requisitos, o regime desse cumprimento provisório. Olha só. Considere que Marcelo, proprietário de uma distribuidora de bebidas, é credor de Carlos. Então, nessa hora, pessoal, coloca no papel, separadamente, quem é o credor, quem é o devedor, para não confundir os nomes, né? Então, o Marcelo é o credor, é o autor da ação, que a gente vai ver, e o Carlos é o devedor. Então, o Carlos é um antigo comprador da sua loja, mas não estava adimplindo com os pagamentos nos últimos anos. Como Marcelo não possui nenhum documento que comprove as dívidas, apenas anotações unilaterais em uma caderneta, ajuizou uma ação de cobrança em face de Carlos. Então, atenção. O que nós estamos falando aqui? Que o Marcelo, que é credor, ele não tem nenhum documento que comprove a dívida. Se ele tivesse algum dos documentos descritos pelo artigo 784 do Código de Processo Civil, que são os títulos executivos extrajudiciais, ele já teria a possibilidade de iniciar o processo de execução. Então, ele já iniciaria citando o Carlos para pagar em 3 dias sob pena de penhora dos seus bens, né? Que é o procedimento executivo, no caso de um processo autônomo. Só que como ele não tem, ele só tem o inadimplemento, a gente diz que ele só tem o quê? Um pressuposto da execução, porque para eu executar eu tenho que ter 2 pressupostos. Um é o inadimplemento do devedor, ele tem que estar inadimplente, né? Ele tem que estar em mora. E o outro é a existência de um título executivo que pode ser judicial, que são aqueles que estão descritos no 515, ou pode ser extrajudicial, que são aqueles que estão descritos no 784.
Lembrando que o rol do 515 é taxativo e do 784 é exemplificativo, porque o último inciso do 784 diz que outros previstos em lei também podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais. Então, se vier uma lei atribuindo eficácia executiva a um título, significa que ele vai ser extrajudicial, a não ser que ele tenha sido formado dentro do judiciário, e aí ele tem que estar no 515 e não no 784. Então, aqui nós estamos diante de uma situação em que o credor não tem nada, apenas anotações em uma caderneta. O que significa isso? A caderneta, se você for no 784, essas anotações unilaterais não estão lá. Isso mostra que se ele não tem um título executivo extrajudicial, ele vai ter que utilizar ele vai ter que iniciar um procedimento comum para a obtenção de uma sentença, para a obtenção de uma decisão judicial que reconheça a exigibilidade daquela obrigação de pagar quantia, que é essa obrigação que o Marcelo está alegando ter direito. Só quando ele tiver uma decisão judicial a favor dele que ele vai poder iniciar a execução. Muito bem, a questão, ela vai além. Ela diz que ele iniciou com uma ação de cobrança. Exatamente por isso, porque ele não tinha um título extrajudicial. Então, ele precisou de buscar o título judicial. Iniciou com uma ação de cobrança em face de Carlos. A ação foi julgada procedente, ou seja, o Marcelo, credor, venceu a ação. E o Carlos foi condenado ao pagamento de R$8.000, além das custas e dos honorários sucumbenciais. Então, essa era a questão. Vem uma última observação, falando que o Carlos está inconformado com o valor. Então, ele propõe apelação junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com base nessa situação e nas perguntas abaixo, para o aluno responder. Então, vamos entender. Olha só qual é a situação. O Marcelo venceu, decisão judicial a favor dele, ou seja, a princípio temos um título executivo judicial e o inadimplemento, pressupostos, da execução para que Marcelo possa iniciar o cumprimento de sentença. Só que o Carlos, ele está inconformado com aquele valor e ele propõe então uma apelação. Eu não falei no início da live que é direito, em razão do duplo grau de jurisdição, a parte que não está satisfeita com aquela decisão judicial é apresentar um recurso, para um órgão hierarquicamente superior decidir? Foi o que aconteceu aqui. Então, o Carlos apresentou um recurso de apelação. A apelação, ela é aquele recurso que vai para o Tribunal de Justiça, no caso dos juízes de direito, das varas, vai para o Tribunal de Justiça do Estado e da Justiça Estadual, e no caso de ser vara federal, Justiça Federal, vai para os tribunais regionais federais, que são aqueles divididos por regiões, que inclusive abrangem mais de um estado. O nosso exemplo, eu falei que foi para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa apelação, ela, a princípio, ela sempre vai ser recebida com o chamado efeito devolutivo, ou seja, vai devolver a matéria julgada para o órgão de primeiro grau. O outro efeito é o suspensivo, que pode ser atribuído ou não, e em regra a apelação ela é desprovida de efeito suspensivo. O aluno precisava saber isso para responder a questão. Porque caso a apelação tivesse sido recebida, eu vou ler os comentários e eu acabo me confundindo aqui. Já vou falar, gente, não foi difícil. Eu fiz, inclusive, na sala questões parecidas, falei tanto sobre isso, Mas vamos aprender agora, então, na marra, Então, olha só. Se a apelação for recebida só com efeito devolutivo, o que acontece? A parte que apresentar o recurso, a parte sucumbente que apresentou o recurso, não impede que a parte vencedora inicie o cumprimento de sentença. Agora, se por acaso foi atribuído
O efeito suspensivo, a questão não falou isso vocês que precisariam responder. Se por acaso a apelação for recebida com efeito suspensivo, o Carlos ele vai ter que ele vai estar amparado, vamos dizer assim, até que o recurso seja julgado. E o Marcelo não vai poder iniciar a execução até o julgamento desse recurso, tá certo? Então vamos ver qual é a pergunta. Se Marcelo quiser executar Carlos enquanto o recurso está pendente de julgamento, poderá dar início ao cumprimento de sentença? Justifique indicando os dispositivos legais pertinentes. Então vamos lá, olha só. Se Marcelo quiser executar Carlos enquanto o recurso está pendente de julgamento, o que vocês precisariam responder? Que se o recurso de apelação for recebido desprovido de efeito suspensivo, a princípio sim, né? Marcelo poderá iniciar o cumprimento provisório de sentença, fundado no caput do 520 do CPC. É um direito dele, né? Então, a única coisa que precisa ser observada é se esse recurso foi recebido com efeito suspensivo ou não. Tá certo? Então, seria isso. Se, por acaso, a apelação for recebida desprovida de efeito suspensivo, sim, Marcelo poderá dar início ao cumprimento provisório de sentença, observando o regime do artigo 520 do CPC. Ponto. Era só isso. Era para falar o artigo 520 do CPC, que ele tem um regime para observar, e para falar a questão do efeito suspensivo, que é a única coisa que pode impedir esse início provisório dessa execução no cumprimento de sentença. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em cima disso, podem perguntar. Deixa eu só responder, deixa eu fazer as demais letras aqui. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, aproveita para perguntar. Tá certo? Então, a primeira letra A era para responder só isso. A letra B, suponha-se que após a intimação para o cumprimento da sentença, Carlos realize o pagamento de 50% do valor constante da decisão condenatória, e por ser a quantia que acredita ser devida, enquanto espera o julgamento da apelação em relação ao restante da condenação. Nesse caso, qual o procedimento que deverá ser observado caso Marcelo queira retirar a quantia depositada? Justifique, demonstrando as possibilidades e aponte todos os dispositivos legais pertinentes. Então, vamos lá. Interpretar. Acho que o que está faltando para vocês é interpretação de texto, português. Porque o conteúdo jurídico eu tenho certeza que vocês sabem, né? Eu vejo isso na aula. Então, vamos lá. Olha só. Atenção. A pergunta foi: se, por acaso, o réu, que agora já é executado, porque o Marcelo iniciou aquele cumprimento provisório da sentença, então o réu foi intimado para pagar. Pagar em 15 dias, sob pena de penhora, de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. 15 dias, 10% de multa, 10% de honorários advocatícios. Bom, então olha só, vamos lá. Nesse caso, o réu foi intimado, executado, agora o réu agora chama executado, ok? O Carlos executado foi intimado. Por que ele não foi citado? Porque nós estamos no mesmo processo, né? E a citação, ela ocorre apenas uma vez, só no início do processo, para dar ciência do réu, para caso ele queira, venha se defender, né? Então, para ele tomar conhecimento e, caso queira se manifestar, possa vir exercitar o contraditório e ampla defesa. Aqui ele já teve essa chance, lá na fase de conhecimento. Agora é a fase de executar, certo? Então, ele foi intimado para pagar. E aí, o que ele fez? Ele concorda com 50% daquele valor. Tanto que, lá na questão, eu falei para vocês que ele apelou porque ele ficou inconformado com o valor. Hora nenhuma ele apelou porque ele acha que não tem que pagar nada.
Então ele reconhece que metade do valor, ok, 4 mil reais, beleza, mas 8 mil reais não. E foi lá e fez um pagamento judicial, né, daquele valor, naquele processo de execução. Ele pagou 4 mil reais. A pergunta foi, se por acaso, gente, o Marcelo quiser levantar esse valor antecipado, por que é antecipado? Porque a execução ela não terminou, ela está começando. Existe um recurso de apelação discutindo sobre os outros 4 mil, né? O valor que o Carlos não quis pagar. Então, e se ele quiser antecipar? Antes do recurso ser julgado, ele vai lá, eu vou tirar esse dinheiro. Ele pode fazer isso? A pergunta é essa. Ele pode? Era só ver o que dispõe o 520, inciso 4. A questão da exigência da caução. Ou seja, para atividades... Eu vou salvar, Brena. Eu baixei um aplicativo aqui que possibilita salvar lives, tá? Eu vou salvar. Então é assim, existem algumas atividades que a parte, o exequente, quando ele vai iniciar um procedimento executivo, quando esse procedimento executivo é provisório, a gente tem que pensar no executado. Então, e se o executado por acaso consegue modificar o valor, ou em um outro exemplo aí, ele consegue total anulação da sentença judicial do primeiro grau que condenou ele. Então, ele não pode ser prejudicado com aquela execução que iniciou provisoriamente, já que existe a possibilidade dela ser modificada, dela ser alterada. Então, por isso, por conta dessa possibilidade, dessa vulnerabilidade que existe, que recai sobre essa decisão judicial, que não transitou em julgado, o exequente, quando ele dá início a requerimento, quando ele decide iniciar o procedimento executivo já, sem esperar o julgamento do recurso, ele precisa saber que a responsabilidade é toda dele. Qualquer alteração, qualquer modificação, qualquer anulação, né, ele vai ter que ressarcir os prejuízos que ele causar à parte, ao executado. Porque ele poderia ter esperado aquilo transitar em julgado, aquele recurso ser julgado, né? Chegar no momento que a decisão judicial não seria mais modificada, mas ele não esperou. Então ele precisa assumir esse risco, tá certo? Muito bem. Para ele iniciar o procedimento em si, ele não precisa prestar nenhuma garantia. Independe de garantia, independe de caução. Mas para ele praticar alguns atos executivos que são considerados mais sérios, mais gravosos, ele precisa prestar garantia. E vamos ver o que o 520, inciso 4 fala, para vocês verem que é exatamente aí que entra essa questão. Olha só, o caput. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso, desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Então, o prazo, a multa, a defesa, é tudo igual. A única diferença é que, por conta dessa decisão poder ser alterada, existe uma responsabilidade objetiva do exequente de se responsabilizar por tudo aquilo que vier depois, né? Então, vamos ver o inciso 4. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Qual foi a pergunta da letra B? Se por acaso o Carlos realizar o pagamento e Marcelo quiser retirar esse valor, ele pode? O levantamento de depósito em dinheiro é aí. Ou seja, para o exequente levantar o dinheiro depositado, aquele dinheiro pago pelo executado, ele pode sim. Só que ele precisa prestar caução. Então, ele vai requerer o levantamento desse dinheiro e o juiz vai arbitrar uma caução. E a caução ela é uma garantia que pode ser real ou fidejussória, ou seja, fidejussória tem a ver com fiança, né? Então, ou vai ser nomeado um fiador que vai assumir aquela responsabilidade mediante aquela prática daquele ato executivo, ou se não, algum
valor, né, algum cheque ou algum bem, alguma penhora sobre um determinado bem, vai ser definido, arbitrado pelo juiz, um valor suficiente para garantir aquela execução, de modo que se o executado vence no tribunal, vence na apelação, ele tem uma garantia no juízo para recuperar o prejuízo caso o exequente não tenha como pagar, caso o exequente não tenha como devolver os R$ 4.000 que ele levantou. Então, a regra do procedimento provisório, do cumprimento provisório de sentença, é que nas hipóteses do inciso 4, o juiz vai fixar uma caução e a parte exequente só vai poder realizar aquele ato se ela prestar a caução. Então, essa era a resposta, né? Sim, poderá, desde que seja fixada uma caução pelo juiz, né, e que ele preste essa caução, de modo a garantir a execução. Pronto, gente. Mostrar que era o 520, inciso 4 do CPC como fundamento legal. Certo? Agora, a letra C falava o seguinte: se a sentença for reformada parcialmente, reduzindo o valor fixado pelo juízo, a có, que é aquele valor fixado pelo primeiro grau, pelo juízo de primeiro grau, como fica a relação entre a responsabilidade do Marcelo e a necessidade de comprovação de culpa pela execução? Justifique e aponte o fundamento legal. Mesma coisa, uma justificativa, uma explicação e depois colocar o artigo, né? Nesse caso, eu não falei para vocês que o exequente ele tem uma responsabilidade objetiva? Significa que independe da comprovação de culpa, né? Só que olha aqui, o que fala para nós o parágrafo 4º do 520. A restituição ao estado anterior a que se refere ao inciso 2, porque o inciso 2 vai falar que quando a sentença for modificada ou anulada apenas em parte, quando ela for modificada ou anulada, quando vier uma decisão judicial que modifica ou anula, o exequente deve restituir as partes ao estado anterior e liquidar eventuais prejuízos. Então, a princípio, se eu tenho uma apelação julgada procedente modificando esse valor de 8.000 para 4.000, a princípio, todo prejuízo causado, né, todos os atos que foram praticados, a penhora, por exemplo, que recaiu no valor de 8.000 mais honorários e mais despesas processuais, ela vai ter que ser modificada, ela vai ter que ser alterada, ela vai ter que ser reduzida para o valor que ficou fixado no acórdão na apelação de 4.000 ou de 5.000, depende. Havendo uma pequena modificação que seja, já é o justificado, né? Acontece que, se por acaso as situações de pagamento, né, levantamento de quantia, transferência de posse ou alienação de propriedade, aí vem o parágrafo 4º que fala isso. A restituição ao estado anterior, que se refere ao inciso 2, não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizado. Então, os direitos reais, posse, propriedade, usufruto, etc., eles não vão ser desfeitos. Mas o levantamento de quantia, aquele dinheiro que foi tirado ali, aqueles R$ 4.000 que foi consignado, que foi depositado pelo executado e que o exequente tirou antes de chegar no final da execução, ele precisa devolver. E devolver, inclusive, indenizar, inclusive, por todos os danos que ele causou, porque ele quis iniciar um procedimento executivo antes de transitar em julgado. Ele assumiu o risco, né? Então, a resposta seria: independe da comprovação de culpa, uma vez que a responsabilidade de Marcelo é objetiva, certo? E aí, qual é o fundamento? O 520, inciso 1º, porque vai falar, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. E qual que é a segunda resposta? O inciso 2
fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anula a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos. E o inciso 3, se a sentença objeto do cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Então, ele assume uma responsabilidade objetiva que independe da comprovação de culpa e ele deverá restituir o valor tirado, o valor levantado, aqueles 4 mil que foi pago, aqueles 50%, né, que foi pago, ele tem que devolver isso para o executado, corrigido e cabendo aí a possibilidade dele ser indenizado, ter que indenizar, né, o executado por perdas e danos, certo? Então, essa era a resposta, as respostas, né, de todas as 3 letras aí, da nossa questão. Pessoal, não foi uma questão difícil. Foi uma questão que vocês precisavam pensar. Uma questão que o aluno tinha que interpretar. Eu preciso trabalhar com vocês questões para preparar vocês para o exame de ordem e para os concursos públicos e para advogar. Né? E para advogar. Então, são casos concretos. A melhor forma que nós temos de trabalhar isso em sala de aula, em provas, é através da análise, do estudo dos casos concretos, né? Então, aqui foi, eu coloquei essa questão, mas eu coloquei uma questão de princípios mais assim, mais teórica, né? Conceitual, que dava para vocês falarem mais abertamente sobre. Coloquei questões de certo e errado bem tranquilinhas também, né? Então, é uma prova mesclada. Eu não gosto de fazer uma prova totalmente difícil, nem uma prova muito fácil. Eu gosto de trabalhar as várias possibilidades que a gente tem, questões subjetivas, objetivas, caso concreto, conceito, letra de lei, né? Para vocês trabalharem e treinarem a melhor, vamos dizer assim, as mais variadas formas de operar o direito, né? Então, eu gostaria de aproveitar, Guilherme, já que o senhor está falando 0 pontos, eu tenho certeza que não foi nada disso, queria aproveitar para vocês, se tiverem alguma dúvida em cima do que eu falei, aproveitar esse momento, porque na sala de aula, infelizmente, a gente não tem tempo para isso, né? Na nossa próxima aula, eu já vou chegar com matéria nova, não vou ter tempo de corrigir a prova. Então, vou deixar essa live salva para todo mundo vir aqui ouvir quantas vezes quiser, né? Para vocês tirarem essas dúvidas de uma vez por todas, tá certo? Então, não tinha... Olha só, gente, um artigo só vocês faziam a prova. Quer dizer, essa questão, né? Essa questão, essas 3 letras. Um artigo só o 520, né? Então... Deixa eu esperar um pouquinho, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. O Lucas, você não vale, né, Lucas? Tá formando, né? Tá no último período? Ah, o João! Obrigada, João. Ninguém tem dúvida, não? Tudo certinho? Então tá bom, Então tá ótimo. Gente, para não misturar assuntos, eu vou deixar o cumprimento provisório de sentença nessa live e depois a gente faz outra sobre os outros assuntos, tá? Tem certeza? Tá tudo certo? Ah, forma agora. Muito bem. Sucesso, viu? A execução, então, já tá mais do que vista, né? Bom, deixa eu só aproveitar, como eu vou deixar essa live salva, eu quero aproveitar para falar da questão da caução. Por quê? Porque nessa questão especificamente, a gente viu que era o caso de prestar caução. E eu não perguntei a possibilidade, se o juiz poderia não arbitrar caução, se o exequente poderia ser dispensado da caução, eu ainda deixei mais simples ainda, poderia ter feito uma questão ainda mais complexa, mas eu ainda deixei só na questão da caução, eu parei ali. Mas imagina que eu perguntasse numa outra letra o seguinte: existe alguma possibilidade de Marcelo ser dispensado da caução exigida
pelo 520, inciso 4, quando do levantamento da quantia depositada por Carlos? Vamos aproveitar? Pessoal que já viu a execução, Michele, o Lucas, a Cíntia. E aí, quais são as possibilidades de dispensa de calção, hein? Não querem aproveitar para fazer uma revisão, não? 521. Vou ler para vocês. A calção prevista no inciso 4 do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que? Então, a primeira pergunta, né, seria: existe a possibilidade? Sim, porque existem as hipóteses legais de dispensa de calção. Agora, vamos ver quais são elas, né? O que o Marcelo precisaria alegar, fazer, comprovar nesses casos? O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Muito bem. Aê, Carol, maravilhosa! Mamãe do ano. Muito bem, 521. É isso aí, Carol. Olha só. O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. A questão é, no exemplo concreto aqui, eu falei que não é natureza alimentar, é uma obrigação de pagar quantia através de uma relação de consumo, né? De uma venda de produtos, né? Ele tem uma distribuidora. Mas eu poderia ter dado um outro exemplo aqui, poderia ser execução de alimentos, quando é utilizado o procedimento de expropriação e não o rito de prisão civil. Ou poderia ser uma situação de indenização. Imagina uma situação em que o réu é condenado a pagar ao autor através de um acidente de trânsito que causou um prejuízo material, também moral, e ele é condenado a pagar ao autor, a título de indenização, um valor mensal, porque o autor vai ficar impossibilitado temporariamente de exercer o seu ofício, a sua profissão. Então, essa indenização, que tem esse caráter aí alimentar, não precisa vir da relação de família, né? Por isso que fala independentemente de sua origem. Essa indenização, ela seria o suficiente. Então, se por acaso o autor exequente foi iniciar o cumprimento provisório, né? E o executado fizer um pagamento nesse cumprimento provisório e ele quiser ir lá levantar aquela quantia, ele pode sim ser dispensado da calção se ela for de natureza alimentar. Por quê? Porque nós temos duas pessoas, né, dos dois lados aí. Eu tenho de um lado o autor, que é quem está sendo prejudicado no seu direito de sobrevivência. Por isso tem caráter alimentar aquela indenização que foi fixada, né? Ele está impossibilitado de trabalhar e por isso ele precisa receber. Então, olha a urgência, olha como que a situação dele é muito mais grave do que a situação do executado que entrou com recurso e que tem a possibilidade daquele recurso ser alterado ou não. A situação de hipossuficiência do exequente é muito maior. Nesse caso, portanto, ele pode ser dispensado da calção. É só mostrar que o crédito, o qual ele faz jus, tem natureza alimentar. Certo? Inciso 2 fala: o credor demonstrar a situação de necessidade. Aí, gente, não necessariamente vir de uma natureza alimentar, mas qualquer situação de necessidade do credor. É quando o credor, ele demonstra, ele não só alega, mas ele alega e comprova nos autos que ele está passando por uma dificuldade, por uma situação muito delicada, está passando fome, está passando necessidade. E por isso ele não pode esperar o julgamento da apelação naquela execução, ele já precisa levantar aquele dinheiro, né? Então, se o Marcelo demonstrasse uma situação de necessidade, por exemplo, mas ele precisa comprovar nos autos, ele poderia sim ser dispensado da calção, certo? O inciso 3 fala pender o agravo do 1042, mas essa questão aqui
foi alterada pela Lei 13.256, seria uma situação em que nós estamos diante de um recurso especial ou extraordinário e que a parte sucumbente, ela então, ainda não satisfeita com a decisão do Tribunal de Justiça, ela decide ir além, ela decide apresentar um recurso para os tribunais superiores. E aí o tribunal... no caso de um recurso especial para o STJ ou extraordinário para o STF, preenchendo os requisitos para a propositura do recurso, se por acaso os tribunais eles não recebem o recurso, né, então ele não é admitido, naquele juízo de admissibilidade, o relator não admite, não recebe o recurso, e a parte sucumbente inconformada apresentar um agravo, nós estamos diante de uma situação que a chance daquela decisão judicial ser modificada pelo Tribunal Superior, STJ ou STF, é praticamente nula. É tão pequena, é tão ínfima, que o tribunal já sinalizou que nem quer receber o recurso. Quanto mais, qual é a possibilidade de alterar aquela decisão do primeiro grau, do juiz de primeiro grau, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça através do acórdão de apelação? A chance é muito pequena. Então, por isso que nesse caso ele também pode ser dispensado da caução. Porque a caução vem como uma garantia para caso seja modificada a decisão e o exequente não tenha condição de ressarcir o prejuízo, indenizar o prejuízo que ele causou no cumprimento provisório, ele deixou uma garantia no processo para suprir essa falta. Então, qual que é a chance disso acontecer nesse caso? É mínima, né? Então, pode ser dispensada a caução nesse caso. E, por último, o inciso 4 fala que a sentença a ser provisoriamente cumprida, se ela estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com o acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Aqui também nós estamos falando dos precedentes judiciais de força vinculante. Então, se eu estou diante de uma decisão judicial que é exatamente assim, encaixadinha naquilo que o STF diz, naquilo que o STJ diz em súmula, ou que eles já decidiram em julgamento de casos repetitivos, né? E aí, inclusive o Tribunal de Justiça também cabe aqui. Eu tenho uma decisão, eu tenho um precedente judicial forte e a chance daquela decisão judicial ser alterada é muito pequena também. Por quê? Porque ela estaria contrariando súmula, ela estaria contrariando esses julgamentos dos casos repetitivos em acórdão, então a chance é praticamente nula disso acontecer. Então ele pode também ser dispensado da caução nesse caso, tá certo? São as 4 hipóteses de dispensa de caução e existe a possibilidade, mesmo dentro dessas 4 hipóteses, do juiz ainda manter a caução. Que é quando eu falei com vocês, a gente tem a regra, que é a parte inicia o cumprimento provisório sem caução. Nós temos a hipótese que necessariamente precisa ser prestada caução. Inciso 4, para a prática dos atos do inciso 4 do 520. Aí nós temos as exceções que o juiz pode dispensar o exequente de prestar caução, que estão no 521. E nós temos a exceção da exceção, que é, mesmo diante das exceções, o juiz poderá manter a caução quando a dispensa dessa caução puder resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. E para entender isso, eu gosto de citar aquele exemplo em que o bem que vai ser alienado em um cumprimento provisório de sentença é um bem do executado, é um bem de família, né? Então, olha só, não importa se tem natureza de crédito alimentar, se está contrariando, se o exequente está comprovando que ele está passando por uma situação de necessidade, não tem como prestar caução e por isso ele quer fazer a alienação daquela propriedade, ou se a sentença está em conformidade com esses precedentes vinculantes, não importa. Do outro lado, eu tenho um executado que está correndo o risco de perder o seu bem de família e de uma decisão judicial que, ainda que numa chance pequena, altere aquilo e ele não ter como retomar o seu bem de família de volta.
né? Então é uma situação muito mais grave do que as hipóteses do 521. Então, nessas situações comprovadas nos autos pelo advogado do executado, ele poderá sim exigir que o juiz mantenha a exigência da caução do 520, inciso 4º. Então, pessoal, é importante saber que o trabalho do advogado, do exequente, né, ou do executado vai ser fundamental em relação a essa caução. Quem provar mais situação de hipossuficiência é que vai levar essa briga, tá certo? Então é isso, eu vou deixar essa live salva, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar também depois que eu respondo, tá? E vou fazer isso mais vezes, tá bom? Um beijo pra vocês, uma excelente tarde e a gente se vê mais. Bons estudos, tchau, tchau!